Graça e paz, irmãos, amém? Louvado seja Deus, vou estar aqui com vocês. Semana passada eu estive lá em Camutanga. Daqui a pouco, no momento dos avisos, vou dar alguns avisos também, falar sobre a congregação de Camutanga também, tá certo? Semana passada foi uma bênção, foi um sermão extra que Deus me deu, porque eu tenho pregado sobre, no livro Tessalonicenses, né? E de vez em quando Deus me dá um sermão extra, e aí eu dou uma pausa no livro de Tessalonicenses, e a gente então fala daquilo que o Senhor tem colocado para a gente. Semana passada foi uma bênção, e eu decidi então trazer também para Bairro dos Estados o mesmo sermão, né? Edson e Pedro escutaram semana passada, estavam com a gente, e também Paulo estava lá também, Paulo também viajou conosco, né? Uma bênção também. E hoje eu vou repetir o sermão, porque foi um sermão que Deus botou no meu coração no momento que eu tinha resolvido fazer um jejum. Eu compartilhei com os irmãos aqui que no início do mês, Deus colocou no meu coração, já vinha colocando no meu coração o desejo de jejuar, por vários motivos, mas principalmente por uma vida, voltar mais aos caminhos do Senhor, voltar mais para a presença do Senhor, entregando-me mais por completo aos caminhos do Senhor. É como se a vida da gente fosse como se fosse um celular. Tá aqui Evaldo, que trabalha com celular, reseta muito celular, né? Bota o celular para voltar para as configurações iniciais, né? Tem um nomezinho que dá, né? Uma formatação. Essa palavra estava faltando. Ele formata o celular. Se o celular estiver dando os bugs, né? Tinha um celular de Amanda e o bicho era muito doido, ele ligava sozinho, né? Daqui a pouco, quando eu via, estava ligando para mim, mas era o celular que ligava só. Ele tinha vida, né? Ele tremia mais do que tudo, ele travava, a bateria se acaba. Não sei se você tem um celular assim, o meu tá quase isso, o meu tá um bem lentinho, a bateria tá se acabando, o meu tá só pela graça. Mas tem celular que fica terrível, fica a tela balançando, né? Às vezes a tela está trincada, o celular está pedindo misericórdia. Esse celular ele precisa formatar, ele precisa voltar às configurações de fábrica. E eu estava me sentindo assim, como se com o tempo, irmãos, a nossa vida, por mais que a gente ore, busque a Deus, por mais que a gente esteja na igreja, até pregando, ensinando, mas alguns vícios, algumas manias, algumas coisas vão se acumulando sobre nós. É como, não sei se você já viu, uma baleia que vai acumulando restos de cascas, e ela vai ficando com um monte de coisa em cima dela, e o pessoal tem que lavar, limpar, e aí sobe em cima da baleia mesmo, limpa, lava as costas dela, tirando todo um monte de lixo que vai se acumulando durante o tempo, e aquilo vai ferindo, machucando a baleia. E como o celular também, que vai chegando um monte de mensagem, um monte de foto de WhatsApp, e você não tem tempo de apagar, e ele vai trazendo um monte de complicação para o seu celular, vírus que você abre um link, e ali entra um monte de vírus, e o celular vai ficando praticamente sem uso. E a vida da gente, a vida cristã da gente, muitas vezes é assim também. A gente começa o nascimento, né, o novo nascimento, nós nos entregamos ao Senhor, o Senhor faz uma obra maravilhosa em nossas vidas, e nós saímos do mundo, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, e é aquela alegria, aquela força, aquela vontade de servir a Deus, e com o tempo vai passando, parece que as dificuldades, alguns vícios vão voltando, alguns sentimentos que nós temos colocado para trás vão voltando também. O diabo ele tenta nos atrapalhar, o mundo vai nos contaminando com as suas teorias, a gente vai novamente bugando, a gente vai novamente caindo, fraquejando, e aí a gente pede perdão a Deus, mas parece que você só apagou o aplicativo, mas se você só apaga o aplicativo, mas fica um monte de resto daquele aplicativo que você apagou. Sabia disso? Você pode até apagar o aplicativo que você baixou, mas ele deixa um monte de coisa ainda no seu celular. Às vezes é assim, mano, a gente peca
a gente pede perdão a Deus pelo pecado, o Senhor perdoa, mas ainda fica um monte de sequelas daquele pecado em nosso coração. E vai acumulando, chega uma hora que a nossa fé está lá embaixo, nossa vida prática, nossa vida cristã vai se acabando, o desejo de orar já não existe mais, o desejo de buscar a palavra de Deus já não existe mais, a gente vem para o culto, vem a pulso, ou vem porque é diácono, vem porque é presbítero, vem porque está no grupo de louvor, vem a força, sabe? Não existe mais aquele brilho, aquele desejo que havia no início. Eu quero então abrir com vocês aqui um texto, irmãos, que vai nos ensinar como voltar ao primeiro amor, como voltar ao caminho da graça. Abra, por favor, a carta de Tiago, capítulo 4. A gente vai ler do versículo 1 ao 10, porém, nós vamos nos deter do versículo 7 ao 10. Está na versão revista atualizada. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Os irmãos? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, que a tua santa palavra alcance corações e nesses corações produzam fruto digno de arrependimento. Eu quero te pedir, Senhor Deus, que o meu coração, o coração de cada pessoa que aqui está, possa ser um campo fértil para essa semente que será lançada, que possa produzir frutos, muitos frutos, para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Portanto, irmãos, no início do mês passado, eu me sentindo, então, estimulado para fazer um jejum. Eu já tinha feito alguns jejuns, porém, sempre assim de um dia ou uma refeição, no máximo, acho que foi isso, no máximo uma refeição. Geralmente era o café da manhã, eu jantava à noite e não tomava café da manhã, só ia para o almoço. Teve um dia desse que eu, irmão Pedro, irmã Fátima, a gente fez um jejum coletivo, não foi? Tínhamos um propósito, a gente fez um jejum, a gente pulou o almoço. Porém, eu nunca tinha feito e Deus estava me impulsionando e me chamando para um jejum mais radical. Eu falei aqui no domingo de manhã, mas nem todos estavam. Eu fiz um jejum de 3 dias. 3 dias inteiros, né? Só bebendo água. Foi muita água. Foi água, eu nunca bebi tanta água. Parecia um camelo bebendo água. Tinha lá uma garrafa grande e era muita água. Eu bebia 10 vezes aquela garrafa num dia. Garrafa de 600 ml, era 5, 6 litros por dia. Para poder ajudar na fome, irmão. Porque é fome. É fome, não é brincadeira, não. Primeiro dia, o
segundo dia, no segundo dia você já vai melhorando, no terceiro dia você já não sente mais fome, por incrível que pareça. E aí eu fui estudar até por quê, porque o organismo ele começa a queimar a própria gordura da pessoa. Eu perdi acho que uns 3 quilos nessa brincadeira. Mas o melhor não foi a perda de peso. O melhor, irmãos, é que o jejum, ele massacra a gente, a fome aflige o nosso corpo. E a gente então não tem outra coisa a fazer senão buscar o Senhor. E muita aí eu tinha um propósito específico, mas sabe, esse propósito acabou ficando de lado. Porque a gente acaba ficando sensível espiritualmente. A palavra de Deus começa a saltar aos nossos olhos de uma forma que há muito tempo eu não percebia. A palavra de Deus fica muito clara, Deus fala com a gente profundamente, e o Senhor foi quebrando, passo a passo, aquelas velhas manias e coisas que eu tinha guardado no meu coração, que eu nem lembrava mais. Coisas do passado vinham à mente, o Senhor trazendo à mente, me botando de joelhos para orar, para me consagrar, e foram várias vezes chorando e buscando a face do Senhor, botando realmente a boca no pó. E assim, eu não parei de trabalhar, eu estava trabalhando, mas eu era trabalhando ali, mas o desejo era voltar para casa para orar. É algo que Deus faz com a gente, assim, que eu não sabia que era assim, mas é maravilhoso, irmão. Deus restaura realmente as configurações de fábrica. Eu fui formatado. Louvado seja Deus. E eu descobri então, e esse texto aqui foi um dos textos que Deus falou comigo, principalmente aí do versículo 7 ao 10 da carta de Tiago. A carta de Tiago, escrito esse Tiago aqui, não é o Tiago apóstolo. Existiam 2 apóstolos, né, Tiago? Não é nenhum dos 2, é Tiago, o irmão de Jesus, o mesmo Tiago, que já liderava a igreja de Jerusalém, que liderou o primeiro concílio da igreja e que deu o veredito final do concílio, está lá em Atos dos Apóstolos. Então, esse Tiago, ele só se converteu depois que Jesus ressuscitou. Então, ele veio a ser um dos líderes da igreja e a carta dele é uma carta prática, o tema principal é fé. E é uma carta prática, dizem também que é o livro de Provérbios do Novo Testamento. Ele não tem muita teologia profunda como Paulo lá em Romanos, mas ele tem muitas informações e muita lapada, muita pancada na prática para que o crente possa corrigir os seus maus caminhos. E esse texto aqui, irmãos, foi um dos textos que Deus falou comigo sobre voltar àquele caminho da graça que muitas vezes a gente acaba, sem perceber, caindo. É feito um avião que, se mudar 1 grau da sua rota, ele vai bater milhares de quilômetros distantes do seu destino. Muitas vezes estamos desviando daquela rota inicial um pouquinho, mais um pouquinho. E a gente então, quando vê, está muito longe da nossa rota inicial. Então eu quero trazer para os irmãos o caminho de volta para a graça de Deus. Primeira coisa, irmãos, nós precisamos, para voltar para o caminho da graça de Deus, para retomar aquele primeiro amor que nós cantamos, e a Bíblia lá em Apocalipse vai dizer que nós temos que lembrar de onde caímos, né? E voltar para o primeiro amor. Para a gente voltar para esse caminho, primeira coisa, o texto vai dizer que nós temos que nos sujeitar a Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Irmãos, muitas vezes o diabo ele não foge da gente. Ele não foge da gente, ele não tem medo da gente. Porque pelo contrário, em vez de ele resistir a ele, muitas vezes nós estamos abrindo brechas, escancarando nossa vida para ele. A Bíblia diz que Jesus está à porta, aí a porta da igreja. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele comigo. Mas muitas vezes o diabo, a gente não precisa nem bater a porta já está escancarada. Às vezes nós estamos dando, não é brecha, é abrindo a porta mesmo, deixando ele cirandar na vida da gente. A palavra nos chama para nos sujeitar a Deus. Você quer fechar a porta para o diabo? Primeira coisa é sujeitando-se a Deus. É dizer assim, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu sujeito a minha vontade à tua.
Eu tenho um desejo, Senhor Deus, mas eu coloco esse meu desejo abaixo. Eu quero que o teu aconteça primeiro na minha vida. Mas muitas vezes, irmãos, os nossos desejos, a minha vontade, ela tem que ser saciada. Muitas vezes, vontades da carne. Desejos da carne. E não queremos nos sujeitar a Deus. Muitas vezes nos revoltamos. Por que Deus me proíbe isso? Se minha carne deseja isso, vamos nos sujeitar ao Senhor. Acontece muito, irmãos, quando uma pessoa quer namorar. Aqui os adolescentes estão aqui, né? Jovens solteiros, e ele começa então a paquerar com alguém, e aí começa a sentir uma atração, um desejo, um sentimento, e não pergunta a Deus, não ora, não percebe se é uma pessoa que Deus realmente está colocando, ele acha que é, a carne fala alto, e a pessoa não quer saber de mais nada, o coração bate mais forte, e ela vai e namora com aquela pessoa, e cai do cavalo, quebra a cara, acaba muitas vezes se desviando, pecando, porque não agiu conforme a vontade de Deus. Muitas pessoas chegam para a pessoa e dizem, rapaz, abre teu olho, essa pessoa assim, não, eu sei o que eu estou fazendo. Sabe nada, não se sujeita a Deus, não se sujeita ao Senhor, só quer saber de saciar os desejos da própria carne. E então, se eu não me sujeito a Deus, se eu apenas quero satisfazer os desejos da minha carne, eu estou resistindo a quem? Estou resistindo a Deus. E me sujeitando a quem? A Satanás. Porque é inversamente proporcional ao outro. Se eu me sujeitar a Deus, eu resisto ao diabo. Mas se eu não me sujeito ao Senhor, eu estou me sujeitando a Satanás. E a porta fica escancarada. E ele vem, ele faz um retetel. Ele faz uma bagunça na vida da gente. Irmãos, temos que ter o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo. Quando ele estava lá no Getsêmani, nas vésperas de ir para a cruz, ele chorou e suou sangue. Ele estava ali em oração, clamando a Deus, e assim, Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Mas o quê? Mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Até o próprio Senhor Jesus Cristo submeteu-se à vontade do Pai. Ele lá em João, não, aqui eu perdi qual é o capítulo, mas ele diz assim, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Ele não veio aqui porque ele quis, para fazer o que ele quisesse. Ele veio com uma missão muito clara. A vontade dele era submissa à vontade do Pai. E nós, irmãos, muitas vezes queremos dizer para Deus o que é que Deus tem que fazer. Nós queremos dizer o que é bom para a gente. E Senhor, eu determino. Senhor, eu quero. Senhor, sabe? A gente não pergunta ao Senhor, diz, eu vou. Se o Senhor quiser, me abençoe aí. Irmãos, a palavra nos chama. A primeira coisa, você quer voltar ao caminho da graça. Você tem que baixar a bola. Você tem que se sujeitar ao Senhor. No seu emprego, se aquele que você está, aquele convite é da vontade de Deus ou não. No casamento, no namoro, na faculdade, o curso, sabe? Tudo que na minha vida, na sua vida, temos que ser submissos ao Senhor. Se a gente assim fizer, a gente vai então automaticamente resistir ao diabo. Quando a gente resiste ao diabo, a palavra aqui é fiel, ele fugirá da gente. Ele vai voltar, ele sempre volta. Mas nós estaremos firmes, sempre sujeitos ao Senhor. E nós não seremos derrotados pelo inimigo. Amém, irmãos? Segunda coisa, irmãos, se você quer voltar para o caminho da graça, você precisa se achegar a Deus. Você precisa buscar o Senhor. A palavra diz assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Só existe uma forma da gente buscar o Senhor. É qual? De todo o coração. Não é
mais ou menos, não é com preguiça, não é de forma rotineira, de forma desleixada. Não, temos que buscar o Senhor de todo o nosso coração. O texto fala aqui no versículo 8, chegai-vos a Deus. Chegai-vos a Deus e o quê? E Ele se chegará a vós outros. Sabe, irmãos, quanto à salvação, a gente já explicou, já ensinou aqui, vocês já sabem, que a salvação ela é monergística. Ou seja, a salvação não tem participação do homem. Ela é unidirecional. É Deus quem elege, é Deus quem chama, é Deus quem justifica, é Deus quem regenera e quem salva. Ele é quem faz tudo. Ele é quem vem a nós. Nunca nós que vamos a Ele, porque nós estamos mortos em delitos e pecados. Mas com relação, irmão, à minha vida de santificação, a palavra nos chama para nos achegar a Ele, ir até Ele. E a promessa é que se você fizer isso, se você buscá-lo de todo o teu coração, você vai achá-lo, porque Ele se faz conhecido, Ele vem até nós, Ele se chega a nós outros. Vai em Hebreus 4, versículo 16, fala como é que nós temos que nos achegar a Deus. Hebreus 4, 16 diz assim, acheguemo-nos, portanto, como confiantemente, junto ao trono da graça, a fim de quê? A fim de recebermos misericórdia, acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Vá ao Senhor. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, irmãos, a palavra de Deus diz que o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo, rompendo a barreira da separação. Hoje nós temos acesso direto a Deus. Pare e pense. Você, hoje, como crente que você é, salvo por Cristo, você tem acesso ao trono da graça. O tempo que você quiser. Se hoje você quiser ter uma conversa com o prefeito e a prefeita de Camaragibe, prefeito, você não vai chegar lá, bater na porta e entrar de bolo, não. Não vai mesmo. O prefeito, viu? Nem um vereador tu consegue. Mas com Deus Todo-Poderoso, o Criador do Universo, o acesso está aberto para você. E você pode chegar confiantemente, porque é um trono de graça. É um trono de graça. O problema é que nós não buscamos ao Senhor. Ou quando a gente busca relaxadamente, de qualquer jeito, sabe? Como a gente quer, sabe? Sem fé. O Senhor nos chama, irmãos. Nos chama para, lá em Lamentações 3:40, assim, esquadrinhemos os nossos caminhos. Por onde é que você tem andado? Provemo-los e voltemos para o Senhor. Os meus caminhos têm sido caminhos de vida ou de morte? Se tem sido caminho de morte, avalie, esquadrinhe, busque o seu coração, busque os detalhes da sua vida. Muitas vezes está obscuro, irmão. A gente não consegue mais enxergar esses caminhos. Certa vez, eu acho que era recém-convertido na igreja da Madalena. A gente tinha, me lembro ainda, era no sábado, era assim, 1h30 da tarde, 2h, tinha um momento de reunião dos discipuladores. Ainda começou com um fubá. E ali, a gente, naquela reunião com os discipuladores, certo dia, a fubá colocou a gente de joelho para orar, e ele assim, peça a Deus convicção de pecado. Peça a Deus que Ele lhe mostre de convicção, clareza, onde a sua vida está destoando da palavra de Deus. E eu me lembro daquele dia ali, que o Senhor nos visitou ali de uma forma maravilhosa, não só eu, mas todo mundo que ali estava, e era soluços e choro, e cada um ali sentindo a presença do Senhor. Foi maravilhoso, irmãos, e vinha com muita clareza, com muita certeza, onde Deus queria transformar a nossa vida, onde nós estávamos pecando, onde nós estávamos nos distanciando do Senhor. Foi um tempo maravilhoso. E é isso que a palavra de Deus, volte-se para Deus. Não fuja de Deus, volte-se para o Senhor, busque a face do Senhor, ore até começar a orar. Muitas vezes, irmãos, nós oramos e não estamos orando. Muitas vezes a gente se ajoelha, faz aquela oração fria, aquela oração rotineira, aquela oração monótona,
E muita gente começa, daqui a pouco a gente está dormindo. Muitas vezes a gente começa e aí se perde das palavras, a mente voa, já está pensando na comida, já está pensando na conta que vai pagar. É assim ou não é, irmãos? A gente não está orando, você não está orando. Foi qualquer coisa. Mas orando você não está. A palavra diz, volte-se para o Senhor. Busque-o de forma até que você o encontre. Mas tem que ser de todo o coração. Ore até começar a orar. Não saia dali até você sentir que realmente deixou tudo diante do altar. Até você sentir que realmente se achegou a Deus. Se você assim o fizer, irmão, da palavra de Deus, Ele se chegará a vós outros. Ele não nega, não exclui, não deixa de atender no seu gabinete qualquer pessoa que o busca. Não deixa. Agora precisamos buscá-lo de todo o nosso coração. Terceira coisa, irmão, se você quer voltar ao caminho da graça, você precisa purificar as mãos e o coração. Veja a parte B do versículo 8. A parte B do versículo 8 diz assim: purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Tiago, irmãos, ele não alivia. Ele pega pesado. Ele começa o texto, você prestou atenção nos primeiros versículos, ele pergunta, de onde vêm as guerras e contendas na tua vida? É da tua cobiça? É da igreja que ele está falando. Vocês brigam, vocês guerreiam, sabe? Vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem para os seus próprios prazeres. Vocês vivem a contender, a cobiçar. Por isso que vocês não têm nada. Tiago está metendo o cacete na igreja. Uma igreja cobiçosa. Uma igreja que vivia brigando, invejando, fazendo guerra, sabe? Pedindo para esbanjar nos seus próprios prazeres. Tiago, ele volta-se para a igreja falando a verdade nua e crua. E aqui ele chama claramente aqueles crentes de purificai as mãos, pecadores. Purificai as mãos, vós que sois de ânimo dobre. Você que no domingo se converte, na segunda você espalha de novo. Aqui você pede perdão a Deus, na segunda-feira você está novamente caindo nos mesmos pecados. Sabe, muitas vezes a gente toma ceia aqui no domingo, mas na segunda a gente já esqueceu tudo que a gente orou aqui, tudo que a gente fez aqui. É rapidinho. É um ânimo dobre. É aquela pessoa que vive variando. Está em cima, está embaixo, está em cima, está embaixo. Na vida cristã ela não pode ser assim. Como o irmão Eric orou, que o pecado, irmãos, tem que ser um evento, um deslize esporádico, muito esporádico. Como dá o testemunho do pastor Augusto Nicodemos, que quando ele esteve lá na África do Sul, ele fez uma viagem de 1.500 quilômetros. E nessa viagem de 1.500 quilômetros, perguntaram, e aí, como foi a sua viagem? Foi tudo bem? Ele disse, foi maravilhosa. Mas houve uma questão, em 1.500 quilômetros, o pneu baixou uma vez. Sabe, em 1.500 quilômetros, irmão, pode baixar um pneu uma vez, é normal. Mas o que não pode, imagine você fazendo uma viagem, a cada 100 quilômetros, o carro fumaçando, mais 100 quilômetros, um barulho, um amortecedor estoura. Imagine, a cada 50 quilômetros, a cada 100 quilômetros, um problema. Como é que vai ser essa viagem? Às vezes nós somos assim, esse carro que vive quebrando. Aí você vai lá, abre o motor, bota água, puxa, faz uma gambiarra e continua. E a gente vai vivendo, irmão, de gambiarra em gambiarra. A gente pega o celular, apaga um monte de foto e acha que agora o celular vai ficar bom. Sabe? Ou então vou apagar esses aplicativos aqui, que agora meu celular fica rápido. É mais ou menos isso a vida do crente hoje em dia. A gente vai apagando aplicativo e a gente vai achando que o nosso HD vai voltar a funcionar. Irmãos, a palavra nos chama para purificar as mãos. As mãos, irmãos, têm a ver com as nossas obras. Às vezes as nossas obras estão maculadas.
Nossas obras estão sendo feitas, mas com a intenção impura. As nossas mãos, o que a gente tem feito, nosso trabalho, não tem sido aceita por Deus. Lá em Isaías 1,15 vai dizer assim, ó, pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Eles iam para o culto, os sacerdotes estendiam as mãos ao céu, e aqui Isaías diz assim, escondo de vós os olhos. Quando multiplicares as vossas orações, não as ouço. Imagine Deus dizendo para você assim, lembra quando você está orando, eu não estou escutando nada. Você fala, eu não escuto nada do que você está dizendo. E por quê? Ele vai explicar por quê. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue, as nossas atitudes estão desconectadas com aquilo que a gente fala. Às vezes o que a gente fala é muito bonito, mas o que a gente faz é totalmente oposto. A gente fala em amar o próximo, mas quando chega alguém precisando de uma ajuda, não sei se eu tenho não, posso não, passa amanhã. Na verdade eu vou dizer, passa, não vem nunca mais aqui. Versículo 16 de Isaías vai dizer, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos. As vossas atitudes estão sendo tão maldosas. Se purifique dos vossos atos. Diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Irmãos, a primeira coisa é parar de pecar. Sabe o que está fazendo errado? Sei. Sabe que não pode entrar naquele site? Sei. Sabe que não pode falar tal coisa? Sei. Sabe que quando vê algo, não pode estar comentando? Sei. Sabe quando vê um irmão que venceu na vida, você tem que se alegrar com ele e não invejar? Sei. E por que não para de fazer? Por que não para? Limpa as mãos, para de fazer o mal diante do Senhor. A palavra de Deus diz isso, irmãos. Então, purificai as mãos, pecadores, vós que sois de ânimo dobre. Aí ele vai dizer, limpai o coração. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. As nossas atitudes, na prática, elas refletem aquilo que o nosso coração está transbordando. Não tem jeito. Então, purificai as vossas obras, mas ele complementa, limpai o coração. O teu coração, ele precisa ser arrumado. Ele precisa ser resetado. Ele precisa ser formatado. Precisamos voltar ao primeiro amor. Então a palavra diz, limpe. Você precisa limpar. Você precisa limpar. Mateus 5,8, assim, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, se os limpos verão a Deus, os que estão com o coração maculado, não verão a Deus. Porque um coração de pedra é aquele coração que não se arrepende. E a palavra de Deus diz, tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Mas se o teu coração, irmão, é insensível, se a palavra de Deus não faz mais diferença, é porque o teu coração é de pedra. E o coração de pedra não verá a Deus. Não verá a Deus. As obras, elas não funcionam se o coração não estiver puro. Quando você se encontrar com Jesus, só tem duas frases que você pode ouvir dele logo de cara. Vinde benditos do meu Pai, ou apartai-vos de mim, porque não vos conheço, todos vós que praticais iniquidade. Aí talvez você queira replicar, mas Senhor, como assim, Senhor? Em teu nome eu profetizei, eu expulsei demônios, eu operei milagres. Veja, as obras para Deus não significam nada. Porque Jesus responde, apartai-vos de mim todos vós, porque eu não vos conheço. Por quê? Porque o Senhor, ele não quer obras miraculosas. Ele quer caminhar conosco, ele quer relacionamento, ele quer vida íntegra, vida santa, vida aos pés do Senhor. Não importa aquilo que você faz estando em pecado.
em pecado tudo que nós fazemos, por maior que seja aos olhos do mundo, para Deus não tem valor algum. Mas como? Como purificar as nossas mãos e o nosso coração? Talvez você diga assim, cantando aquela música, né? Eu quero voltar ao primeiro amor. Será que só cantando essa música resolve? Será? Será que depois que você cantou essa música aqui, você alcançou já o coração puro, porque você cantou Eu Quero Voltar ao Primeiro Amor? Será que você realmente conseguiu voltar ao caminho da graça, ao primeiro amor, porque cantou a música? Pode ser que sim, mas eu cantei milhões de vezes e não funcionou. Sabe por quê, irmãos? Porque precisa mais, muito mais do que só cantar uma música. E o ponto 4 aqui, eu acho que é o texto, é o auge do texto. Veja o versículo 9. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Sabe, irmãos, nós temos que parar de estar rindo o tempo todo. Muitas vezes a vida da gente está em frangalhos, cheia de tronchura, cheia de vírus, cheia de vícios, bugando, fazendo ligação até para quem a gente não quer. E a gente está como se nada tivesse acontecendo. Bota um sorriso no rosto, vem para a igreja, toca, canta, prega, dirige culto, dirige um ministério, dirige momento de oração, prega no culto do lar, mas a vida está em frangalhos, a vida está distante de Deus. Tem que tirar o riso da cara. A palavra nos chama para lamentar, chorar, converter o riso em pranto e alegria em tristeza. Sabe? Você tem que se conformar com o pecado. Você vai ter que afligir a sua alma. Afligir a sua alma. Esse termo afligir, ele está intimamente ligado, irmãos, com o jejum. Intimamente ligado com o jejum. Vamos ler alguns textos que vai nos mostrar isso. Tá certo? Texto maravilhoso é o texto de Joel, capítulo 2, versículo 12. Abra, por favor. Joel 2, 12 e 13. Joel 2,12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim. Como? De todo o vosso coração. Fazendo o quê? E isso, essa conversão, com jejuns, com choro e com pranto. Com choro, irmãos, com pranto, choro e pranto, dá de crescimento. Você começa chorando diante do Senhor, cai uma lágrima, cai outra lágrima, vai vindo uma consciência de pecado, o Espírito Santo de Deus vai nos convencendo da nossa vida, o que tem sido. Irmão, daqui a pouco você está soluçando de arrependimento na presença do Senhor. Ele vai dizer assim, rasgai o vosso coração, não as vossas vestes, porque muitos e muitos chegavam em praça pública, fingindo um arrependimento, rasgavam as vestes. E as pessoas olhavam aquilo e diziam, olha como fulano é espiritual. Sabe? Como fulano, ele é assim, alguém fervoroso, alguém que se humilha no meio da praça, para todo mundo ver que ele está rasgando as suas vestes em arrependimento. Não é assim, irmãos. Jesus fala que já alcançaram já o seu prêmio, que é o reconhecimento do homem. Mas para ter o reconhecimento de Deus, é o contrário. Você vai para o seu quarto, e em secreto, você ora ao Senhor, e em secreto o Senhor te recompensará.
Então ele diz assim: rasgai as vossas vestes, não as vossas vestes, rasgai o vosso coração, não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor, vosso Deus. Por quê? Porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Irmãos, podemos sim buscar o Senhor, por pior que esteja a nossa vida, por pior que tenha sido o nosso pecado, podemos buscar o Senhor de todo o nosso coração, nos convertendo, rasgando o nosso coração, porque o nosso Deus, Ele é misericordioso. Aleluia! Nós não estamos buscando um Deus raivoso, não estamos buscando um Deus que guarda ressentimento de nós, mas nós estamos buscando um Deus que nos ama e que quer nos restaurar, que quer transformar a nossa vida, quer formatar o nosso HD. Busquemos ao Senhor, porque esse é o Deus benigno que se arrepende do mal. Lá no Salmo 35, versículo 13, então vai deixar mais claro ainda o termo afligivos. Veja, Salmo 35, 13. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Como é que ele afligia a alma? Como? Com jejum e oração e com prostração diante do peito, dobrado diante do Senhor. Irmãos, afligir a alma está diretamente ligado ao jejum, porque o jejum, ele faz assim com a gente. Não sei se alguém aqui já sentiu fome, porque não tinha algo para comer, é terrível, né? Mas o jejum é você tem o que comer, muitas vezes você está em casa, está todo mundo almoçando, todo mundo comendo, vem aquela lasanha gostosa da irmã Fátima, mas você está lá, irmão Pedro, forte no propósito. Sabe? O cheiro invade a casa, mas você está lá, firmado no propósito com o Senhor, de completar aquele prazo que você determinou diante de Deus. Você aflige a alma. Sabe? O seu coração vai no pó, e você vai ali buscar o Senhor, e Deus vai falar com você, e você vai então levar adiante, pedindo graça: Senhor, me ajuda a concluir, Pai. Porque não é fácil, irmãos, mas não é para ser fácil mesmo. Porque se não tem aflição, se não há aflição, não há transformação em nossas vidas. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, 39, diz assim: por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Temos que nos queixar dos nossos pecados, temos que nos afligir por causa do nosso pecado. Nós temos que entrar em guerra contra o nosso pecado. Irmãos, não dá mais para viver assim. Senhor, eu não aguento mais viver uma vida dobre, inconstante. Eu não quero mais viver uma vida que me afasta do Senhor. Eu quero expor tudo, eu quero limpar minha vida, eu quero voltar, Senhor Deus, ao meu primeiro amor. Eu quero voltar a andar diante de Ti em novidade de vida. Tem que haver uma revolta, irmãos. Para você encarar um jejum de 3 dias, tem que haver realmente um propósito muito forte, uma revolta dentro do seu coração contra você mesmo, contra a sua carne, contra uma vida pecaminosa, distante do Senhor. E a quinta coisa, o quinto ponto para você voltar de vez lá no caminho da graça, está aqui no versículo 10. Humilhai-vos na presença do Senhor. Você vai a Ele, na presença dEle, irmão, não tem como não se humilhar. Porque quando você está na presença de Deus, a grandeza do Senhor, a bondade do Senhor, a glória do Senhor te encher, você vai falar como Isaías: ai de mim, porque eu tenho lábios impuros e moro no meio de um povo de impuros lábios. Você vai se humilhar diante do Senhor, porque a distância, irmãos, é gigante. Você, então, humilhando-se na presença do Senhor, a palavra de Deus: Ele vos exaltará. Assim como Ele fez com Isaías, que levante-se e pegou uma brasa com a tenagem, uma brasa do trono de Deus, e queimou o pecado de Isaías. Ali ele foi purificado. Quando nós nos humilhamos, reconhecendo nossos pecados, irmãos, o Senhor nos purifica de todo pecado.
1 Pedro 5,5 vai falar exatamente o que Tiago falou. Parece que eles copiaram um do outro. A parte B do versículo 5, diz assim: cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Versículo 6, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Para quê? Para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. No tempo certo, irmãos. No tempo certo, o Senhor vai te exaltar. No tempo certo, Ele vai te tirar daquele poço de lama, daquele tremendal de lama. Outro texto que Deus falou comigo durante o jejum. Ele me tirou de um tremendal de lama e pôs os meus pés numa rocha. E nos meus lábios um novo cântico. No tempo certo. Jejum não é mágica. Jejum não é uma barganha com Deus. Jejum, eu vou jejuar, Senhor, vou terminar o jejum, as bênçãos de Deus estarão na minha vida, a enfermidade vai acabar, o emprego vai chegar. Não, pode vir, meu irmão, pode chegar, pode. Pode sim, mesmo sem jejum. Não precisa de jejum, com oração o Senhor pode conceder. Mas nem sempre o jejum nem sempre vai transformar a tua vida financeira, tua vida espiritual, tua vida familiar, da noite para o dia. Mas no tempo certo, a promessa do Senhor, Ele vos exaltará. Ele vos exaltará. Irmãos, eu passei então por essa experiência, estou trazendo aqui a minha experiência para vocês. Esse texto Deus falou profundamente ao meu coração. Foi um dos textos que Deus usou para me torcer, para me quebrar, para me levar de volta às minhas configurações de fábrica. E eu quero incentivar os irmãos também. Incentivar a também fazer um propósito com Deus. Não precisa ser de 3 dias, pode ser de 5, de 7, estou brincando. Pode ser de 21, como Daniel. Pode ser de 40, feito Moisés e Jesus. Né? Mas eu quero incentivar você a fazer um jejum que Deus colocar no seu coração. A você orar sobre o assunto. Você colocar diante de Deus, sabe? Aquilo que tem lhe incomodado. Pedindo graça ao Senhor. Se você tiver problemas de saúde que realmente não pode, porque a glicemia vai baixar muito e tal, então não faça isso. Faça um jejum de algo que você gosta, de uma comida que você gosta. Eu vou passar, Senhor, uma semana sem comer açúcar. Eu sou formiguinha, não posso terminar o almoço, eu procuro uma sobremesa. Faça 7 dias de jejum do açúcar, sabe? Faça um jejum de acordo com o que Deus colocar no seu coração. Não tem uma regra fixa. Pode ser de uma refeição, pode ser de um dia, pode ser de 3 dias, como eu fiz. Mas coloque um propósito dentro do Senhor. Vá pedindo graça a Deus e vá aos poucos. Mas vá. Não permaneça com o seu HD cheio de vírus. Com a bateria descarregando rapidamente. Sabe? Não permaneça mais com a vida troncha e lenta, que outrora você voava, hoje você mal se arrasta. Sabe, irmãos, precisamos voltar aos caminhos do Senhor. Precisamos realmente lembrar de onde nós caímos. E aí, quando você faz o jejum, você vai lembrar. Você vai lembrar porque o Espírito Santo vai te lembrar. E aí você, então, vai voltar de onde você caiu. Você vai voltar verdadeiramente a andar na presença do Senhor. Amém, irmãos?